Fala pessoal, boa noite. É, já demos 5 minutinhos aqui, então vamos começar o Spaces, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre stablecoins e íamos ter a participação do pessoal do BTG, do Lucas Jones, do Triportilho, porém ambos tiveram imprevisto e acabaram cancelando mesmo de última hora. Então vamos fazer aqui eu, o DeFi Guy e o Rafa para falarmos um pouco sobre o cenário atual das stablecoins e falar um pouco sobre essa loucura que aconteceu no mercado hoje à tarde. Ah, então, DeFi Guy, você quer começar? É, bom, a gente pode começar falando sobre, né, as tendências que a gente está observando em stablecoins, né? Como o Thiago mencionou, a gente observa hoje que a regulação é algo que está sendo muito presente em países, somente nos Estados Unidos e na Europa. Recentemente, a Europa está aplicando o MiCA, né? Que é a regulação da União Europeia, que facilita e divide, né, os ativos digitais em três aspectos, né? Eles chamam de ART, EMT e o que eles chamam de CAI. O EMT é basicamente as stablecoins que são lastreadas, né, num ativo de, né, currency, né, de moeda nacional. E isso é importante porque a gente observa que no Brasil a gente já está bem avançado nisso, né? A gente observa que em termos de adoção de stablecoin, principalmente na América Latina, é muito grande, né? Acho que o Rafa poderia até dar uma completada nisso, que eu vi recentemente um report da Chain Analysis falando que na América do Sul o uso de stablecoins são principalmente em três países, né? Venezuela, Brasil e Argentina. E boa parte da utilidade das stablecoins é para transferência de remittance, né? Então, quando o cara ganha uma grana, ele transfere esse dinheiro para algum parente do outro país, né? E store of value, né? Que é para você segurar o valor do seu dinheiro, para você ter exposição ao dólar, principalmente porque na América Latina a gente observa essa hiperinflação em muitos países, né? Na Argentina já está chegando a 100%, na Venezuela está altíssima também. Então, o nosso continente tem um histórico muito ruim, né? De não controlar bem a política monetária e a gente perder bastante valor. E agora com stablecoins fica cada vez mais fácil a gente expor esses ativos, né, Rafa? Sim, isso mesmo. Eu estava até entrando agora no site da Chain Analysis para tentar ver essa pesquisa, mas putz, não lembro também quando que eles fizeram. Mas é isso aí, né? A gente sabe como que também não só aqui na América Latina, mas mercados emergentes como um todo, né? Tem sempre esse problema muito grande com inflação. Então todos eles estão correndo muito para o USDT, o USDC. Geralmente é sempre mais o USDT, né? Que esses países estão comprando, principalmente lá na Europa, com um problema muito de inflação, e aqui na Argentina, Brasil, é a mesma coisa. Então, eu acho que tá ainda para ser desenvolvida a parte de USDT ser implementada nos caixas 24 horas. Eu não sei se como que tá o trâmite disso, meio que deram uma pausada, né? Já era para ter lançado em novembro do ano passado. Mas principalmente agora, com a inflação muito forte na Argentina, no site do The Block eles lançaram um blog bem legal do jornalista que foi lá na Argentina e realmente vivenciou essa crise de novo, né? Que todo mundo lá querendo dólar, querendo utilizar mais em stablecoins, e a gente vê a Binance e entre outras corretoras tentando expandir esses serviços. A gente teve ontem a empresa do Jack Mallers, né? A Strike também expandindo para Guatemala agora, só que a Strike eles utilizam o Lightning Network, né, para poder fazer essa parte de remittances, mas mesmo assim eu acho que eventualmente as stablecoins, quem sabe também tá utilizando um dia o Lightning Network com todo o desenvolvimento que está tendo agora, né, do SDC. Mas enfim, e também o próprio on-ramp, né, nosso para o mercado de cripto. Então, se a gente vê o melhor caso de uso hoje que a gente teve em cripto como um todo foram as stablecoins. Então, isso também é muito positivo para a nossa indústria.
E daí, não sei se a gente vai querer focar um pouco mais também agora nessa parte de CBDCs, né? Porque a gente teve uma excelente notícia da Circle hoje sobre o Ethereum e a Avalanche, no CCTP, então não sei se vocês querem continuar essa parte para stablecoins ou depois movendo também para as CBDCs. Você pode falar um pouco das stablecoins e das CBDCs, que recentemente acabaram meio que uma interseção, né? Que o banco francês, o Société Générale, que é um banco que já é um pouco envolvido em cripto, já tinha feito empréstimo on-chain com MakerDAO para mintar DAI utilizando bonds do próprio banco e títulos do governo francês, se eu não me engano, que você não tira uma stablecoin, né? Eu acredito ter sido muito um teste. Uma stablecoin na Ethereum EURCV, a stablecoin, ela tem o código bem esquisito, até o Gustavo pinou aqui na tela, que você ativa a transação na rede, porém precisa de autorização de um ente centralizado do banco para autorizar essa movimentação on-chain, que é um pouco engraçado e bizarro, né? Que está usando a blockchain para fazer as transações, você aproveita uma parte da tecnologia da blockchain, que é a transparência, porém você mantém ou talvez até piora as ineficiências do mercado tradicional, né? Dos horários de funcionamento, ainda pior, né? Porque você vai acabar ainda incorporando o gas da Ethereum para fazer isso. Então eu acho que isso aí é uma iniciativa bem interessante e curiosa, de um banco que está testando o modelo, e eu imagino que após esse piloto eles devam vir com soluções mais eficientes, digamos assim, que é o primeiro passo, eu acho que é normal isso aí, e aí com o tempo eles devem avançar em algo e quem sabe serem pioneiros no desenvolvimento da CBDC junto com o Banco Central Europeu. Vale ressaltar que o Brasil está bem avançado nessa tecnologia, né? Eu vira e mexe, eu fico acompanhando as lives do Banco Central e a gente já tem até um roadmap do que a gente vai utilizar para a nossa CBDC, que eles vão usar o Hyperledger Bezo, que é uma blockchain permissionada utilizando a tecnologia, né, EVM da Ethereum. Mas, assim, primeiro eles vão testar durante um ano, né, eles vão conectar a rede ali numa espécie de uma testnet com um monte de banco e fintech, ver se se a gente atinge a performance que de fato tem que atingir, o TPS, se aguenta o volume de transações, e caso passe nesse teste, eles implementariam, né? Mas tem um caso que, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um projeto que chama Projeto Hamilton, que é da faculdade lá do MIT, e eles têm um grupo de digital assets que eles ficam lá testando o CBDC americano, e eles testaram com uma blockchain que eles não gostaram da performance. Então, eles acabaram decidindo usar um protocolo distribuído, mas que não é uma blockchain, né? O CBDC chinês já também não está usando blockchain, né? É um servidor mais centralizado. Então, assim, é bem interessante, né, que o Brasil é um dos pioneiros em uso de blockchain, primeiramente permissionada, né, para testar se a gente consegue criar um CBDC com essa tecnologia. Mas caso não atinja essa performance, aí acho que eles testariam uma outra, né, Rafa? Não, sim, com certeza, né? Até acho que voltando um pouquinho para a parte do Société Générale, né? Até para as stablecoins. Porque hoje a gente vê o mercado que é praticamente as stablecoins quem domina é o dólar ainda, né? Então é legal ver agora os bancos na Europa e até mesmo a Europa como um continente como um todo, querendo se mover um pouco mais para esse lado e tentarem trazer também um pouco das stablecoins lastreadas a euro, quem sabe também vamos ter lastreadas a yuan,
ou não sei, né? Isso vai trazer muito mais liquidez para o mercado e assim a gente consegue trazer o mercado de moedas, de Forex, né? On-chain também. Então, eu acho isso bem positivo. E, de certa forma, tomara que ainda continue sendo essas stablecoins, né? A gente tem também, acho que a Circle e a própria Tether estão querendo lançar o euro deles também. A Tether é o que mais se expandiu, se eu não me engano. Eles têm também até peso mexicano. Então é bem legal também ver essas empresas, né, se distribuindo. Mas aqui no Brasil, realmente, o Banco Central está até fazendo diversas parcerias já com o próprio Itaú para prover essa questão de pools de liquidez. Eu estava vendo ontem umas notícias até com o Santander começar a dar essa parte de crédito. Mas eu sou bem contra isso aí dessa parte do Banco Central. Eu sou totalmente contra essa parte de CBDC. Então, não sei, porque mesmo até hoje com o Pix, né, já é meio que uma forma de blockchain, assim, entre aspas, né, o nosso código da transação, tudo é uma forma ali também deles já estarem rastreando. Então, só estão dando o próximo passo com o Pix. Mas, infelizmente, eu acho que aqui eu preferiria muito mais o Itaú, o Bradesco, emitindo suas próprias stablecoins, né, lastreadas aí ao real, só comprar título do Tesouro e criar uma stablecoin do que a gente, no final das contas, tem que utilizar do governo, né? Aí vai ficar um pouco mais fácil. Eu pensava assim, bem parecido com você, Rafa. Até li uma thread ontem do Alex Van der Sande, que é brasileiro, cofundador do ONS, falando sobre o estado de desenvolvimento da CBDC. Ontem rolou um LIFT, que é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central, para falar sobre CBDC. E aí, engraçado que tinha representantes da AVE, e o Banco Central está trabalhando em parcerias com a AVE. Tinha gente da Fireblocks também, é uma das maiores custodiantes institucionais do mercado de cripto hoje. E estavam lá no Lift para trabalhar nessa integração com o CBDC brasileiro. Algo interessante que eu vi nessa thread do Alex Van der Sande é o seguinte, que a CBDC daqui do Brasil, ela não vai trazer mais poder, digamos assim, do que o governo já tem hoje com o Pix. Pelo que ele falou, e até de conversas que ele teve com o pessoal do Banco Central Brasileiro, a chains, elas terão aquele de privacidade, porque os bancos não vão adotar caso de expor suas transações para outros bancos. Então vai ter o que de privacidade e o governo só vai conseguir intervir pegar esse histórico, esse track record com o judicial, do mesmo jeito que funciona atualmente. Então isso foi algo que me deixou otimista com o avanço da tecnologia no Brasil e com a intervenção mínima, digamos assim, que é um pouco diferente do projeto da CBDC chinesa. Então eu tô ansioso para ver como é que vai se desenrolar isso aí, começando a prestar um pouco mais de atenção e tentar pensar em como isso pode beneficiar a gente e não só ser uma ferramenta de vigilância, que aparentemente não vai ser. Legal, muito bem colocado também. E essa parte do Pix eu concordo muito, porque a gente também está vivendo no mundo do Open Finance, né? Quando a gente entra em qualquer aplicativo de banco, é aquela opção do Open Finance, então, tipo, os nossos dados também de parte financeira já está sendo divulgada entre todos eles, né? Então, em relação a essa questão, não sei, até mesmo de transações, quando a gente agora vai declarar o imposto de renda, já consegue praticamente puxar tudo automático. Não sei se quem já percebeu também tem uma forma agora muito mais fácil dessa parte. Então, realmente, cada vez mais vai ficar difícil da gente esconder as operações e para até cripto, né? Então, eventualmente, você vai realmente acabar, porque agora com o blockchain vai ficar ainda muito mais fácil do Banco Central poder rastrear as transações, né? Então, é só realmente, eu acho que fechando essa parte do Pix agora, de todas essas transferências. Mas eu também fico muito contente com o Brasil, com esse avanço tecnológico. E eu acho que ainda vamos ter muito mais para a parte de DeFi, talvez, né? Eu acho que ainda falta um pouco mais disso aqui pra gente, né? A gente vê muita fintech, muito banco ainda,
mas eu ainda espero aqui que no Brasil a gente veja aí mais essa parte de DeFi entrando forte, igual a gente tem muitas empresas, né, nos Estados Unidos, Europa, enfim, desenvolvedores criando as plataformas DeFi. De vez em quando eu até penso em desenvolver uma DEX, alguma coisa assim de agregador, né? Acho que também seria muito legal isso aqui no Brasil. Obviamente, os bancos iam ficar muito de olho nisso daí e enfim, isso traz mais liquidez para o mercado, né? Pô, seria bem interessante aí ter uma CBDC integrada em DeFi. Ainda mais se fosse de forma despermissionada. Aí tendo uma trava tipo as travas do USDC, eu esqueci o nome agora exato. Que quando O que o OFAC fez? Não, tipo quando tem algum endereço que sofre um blacklist, eu esqueci agora como é o nome da. Que é sancionado. Eu esqueci o nome da função, na verdade. Aham. Sobre o contrato que eles usam. Pô, seria bem interessante. E aí, o interessante é que, voltando para a thread do Alex, ele comenta que o Banco Central Brasileiro, eles são fãs de DAO, de NFTs e de AMMs. Então, tem alguns projetos aqui no Brasil que falam muito de tokenização. Então, não me surpreenderia de ver em breve aí, tokenização de bonds, a narrativa de real world assets começando a ganhar peso aqui no Brasil também. E aí meio que esse desenvolvimento acontecendo em paralelo com o da CBDCs. Ah, acho que é algo para a gente ficar de olho também. Sim, com certeza. Ainda mais com a parte agro nossa que é muito forte, né? Então dá pra gente tokenizar bastante coisa. E por isso que a gente fica ainda mais bullish ainda com essa parte de real world assets, né? É realmente trazer tudo que tá off-chain pro on-chain. Então aqui, principalmente no Brasil, essa parte agro, até mesmo de FIIs, né? Acho que tem muito aí para crescer e evoluir cada vez mais. Sim. E a gente tem que observar que, como o Thiago mencionou, eh, mesmo que a gente pense que essas stablecoins, a gente prefere uma stablecoin em relação a uma CBDC, mas uma stablecoin, principalmente o USDC, o USDT, eles têm várias funções de blacklist, né? Então, eles conseguem bloquear a liquidez de uma carteira de um usuário e aí ele nunca mais consegue transacionar, né? Uma das condições que eu acredito que a regulação nesses países, para que uma stablecoin opere dentro da legislação de um país, são essas funções de blacklisting, né? Então, você só vai poder transacionar esse token caso exista o aspecto de bloquear ou não um usuário para fazer um ramp ou off-ramp de algo, né? Porque, e mesmo que as CBDCs que a gente já tem no Brasil, né? Eu vi ali na live do Banco Central que eles já querem fazer a, a a programabilidade do CBDC e até na bolsa, né? Então você vai conseguir criar os dividendos que vão cair diretamente na sua carteira, né? Utilizando provavelmente uma blockchain permissionada, né? Eles usam muito uma que chama Corda. Eu vi, acho que numa live do Gustavo Cunha que ele mencionou que eles vão tentar usar essa corda, que acho que em Singapura eles já estão utilizando essa tecnologia. E, eventualmente, quem sabe no futuro, a gente vai ter uma ponte, né? Uma ponte onde a gente vai linkar uma blockchain permissionada para os pools de liquidez nas blockchains públicas, né? Então, é bem interessante ver esse desenvolvimento. Legal. E também uma dúvida aí com vocês, né? Como vocês estão vendo o mercado das decentralized stablecoins agora, né? De sair um pouquinho do SDC, o SDT também CDB, né? Como vocês acham que ainda vai ter muito espaço para elas continuarem crescendo, né? Tem, acho que a Aave, até a própria Curve estão para lançar as próprias stablecoins, né? Até mesmo o DAI entrando com a parte de Real World Assets, também fazendo empréstimos para os bancos nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa, estão conseguindo fazer essas parcerias, né? Como vocês estão vendo essa parte do mercado? Rapaz, eu não sou muito bullish no desenvolvimento no cenário atual das stablecoins centralizadas, não. Eu acho que é algo necessário para o mercado.
Porém, eu acho que a gente tem dificuldade de atingir o dilema das stablecoins, que é a questão é descentralização e segurança, que acaba que são meio que inversamente proporcionais, né? Que é quanto mais centralizada, você acaba que normalmente é, ser sobrecolateralizadas, e isso acaba que trava a expansão e a escalabilidade. Stablecoins pareadas em dólar, eu não sou muito bullish não, mas eu acho que a gente deve começar a ver desenvolvimento de flatcoins, que são stablecoins mais com a flutuação mais livre com relação ao dólar. E aí, com isso, talvez ganhe uma stablecoin descentralizada e escalável. É, tem uma que eu vi, não li muito sobre ainda não, mas achei interessante o projeto, que é Nuon Finance. Eles são na Ethereum, na Arbitrum, e aí estão fazendo isso. A RAI, que é da Reflectors Labs, se eu não me engano, é uma das mais antigas, porém é pequena, que é um projeto que adota puramente Ether como garantia, e aí eles flutuam na casa dos $3. Porém, é um projeto que o Vitalik gosta muito, mas é um projeto que nunca ganhou tração, porque não ganhou uso, e aí tem essa barreira hoje. Da stablecoin, que ela é meio que free float, ela não consegue adoção, e uma stablecoin centralizada que é pareada com o dólar é escalar. Então, a gente está com essa barreira hoje. Tem algumas iniciativas interessantes. Tem a Go, que é da Aave, o Curve USD, que são para serem lançados. Eu acho que vamos ter uma corrida para stablecoins. Porém, eu acho que a gente ainda tem alguns gargalos para solucionar antes que consigamos uma stablecoin centralizada e escalável. Principalmente as stablecoins sobrecolateralizadas, como o Thiago mencionou, que elas não têm uma eficiência de capital, né? Então, e hoje a DAI, ela tá lastreada também na USDC, né? E tem um comentário do fundador da Frax, que ele disse, assim, quase uma visão um pouco mais pessimista, de que ele acredita que no futuro a maioria das stablecoins que já estão bem, bem posicionadas, elas vão ter um contato direto com o Banco Central americano, né? Como se tivesse uma conta, né, no master account do Banco Central americano, que no final quem emite de fato o token ali é o banco, né? Então ele acha que eventualmente, principalmente quando a gente está observando nos Estados Unidos, não querendo ter exposição em cripto, para eles observam como um risco sistêmico, eu acredito que pode até ter isso, né? A obrigação de algumas stablecoins ter esse contato direto com o Banco Central, né? Então, por isso que é interessante mencionar, até que o Rafael mencionou, de que a gente pode acabar indo para outras moedas fiduciárias, não tanto dólar, né? Acabar indo, que nem era no começo de cripto, que era o dinheiro lá do Japão, depois teve uma época que era o Yen, e pode ser isso, né? Se os Estados Unidos não quiser ter uma posição em cripto, para eles não querem nem de perto ver isso, a gente acaba indo para um mercado cada vez mais para a Europa ou para o Sudeste Asiático, né? E a gente vai ter, vamos dizer, alocar mais nessas moedas fiduciárias desses locais. Legal. Eu acho que até pro cara, o Frax, eles fizeram sim um application pro Fed Masters Account, para eles conseguirem terem realmente um contato direto ali com o Fed. Se eu não me engano, tem mais outros projetos de cripto para stablecoin que estão tentando fazer a mesma coisa, para já conseguir ter essa liquidez imediata, né, dos ativos para já pagar, enfim, as pessoas e sempre ter o colateral ali de 1 para 1. Eu achei até uma coisa bem engraçada vindo do próprio cara do Frax, que ele quer ser um próprio marketplace de stablecoins. É meio que o projeto, né? Eles estão também criando stablecoin
apoiada pelo Ethereum, então eu acho que vai ter, eu acho que até mais desenvolvimento disso. Tem uma outra empresa da própria Europa fazendo um desenvolvimento de stablecoin, utilizando o próprio Bitcoin. Eu até ouvi um artigo bem legal de uma pessoa até do mercado tradicional, que ele ajuda o próprio pessoal da ARK Invest, principalmente a Cathy Wood, foi um dos mentores dela, comentando de que o mercado de cripto devia criar uma stablecoin atrelada ao Bitcoin, né? Para daí sim ela ser totalmente descentralizada. Esse, para ele, na visão assim de fora, né? Ele foi o maior erro que o mercado fez até hoje para não ter essa adoção que o Bitcoin tem, que é hoje, né? Se eles tentassem criar alguma stablecoin atrelada ao Bitcoin ou fazer o Bitcoin ser a própria moeda de troca dentro do mercado de cripto, teria aí, talvez o Bitcoin já teria superado os 100 mil, 200 mil dólares na visão dele, né? Mas eu ainda fico bem bullish quando a gente vai ter talvez novas aí decentralizadas stablecoins mesmo, realmente 100% descentralizadas, apoiadas pelo Bitcoin, enfim, o Ethereum, quando também eles tiverem uma volatilidade bem menor do que a gente tem hoje, né? Hoje eu acho que ainda é viável fazer um colateral com ambos ativos, a gente viu o que aconteceu com o ST, mas ainda acredito que a visão aí do Do Kwon tá no longo prazo. Ah, velho, isso aí que esse cara falou eu acho meio loucura. Tipo, loucura você ter deveria ter feito uma stablecoin baseada no Bitcoin, beleza. O mercado cripto hoje tem 14 anos. O Bitcoin começou em janeiro de 2019, ou 2009, desculpa. Ó, é um mercado pequeno ainda, é um mercado tipo que atingiu 3 trilhões na sua máxima histórica, mas é um mercado de 1 trilhão de dólares. Com o Bitcoin sendo o maior ativo aí, tendo cerca de 400 e poucos bilhões de capitalização de mercado. Você não tem como ter um ativo desse tamanho, minúsculo com relação aos mercados globais, como a moeda principal de troca. Isso aí pra mim é loucura. A outra loucura é que você não tem como programar no Bitcoin. Tipo, não, o Bitcoin não é Turing Complete, então você não tem como fazer muita coisa lá. Se fosse para criar uma stablecoin, teria que criar uma stablecoin lastreada em WBTC, que é centralizado, na Ethereum hoje. Então também é viável. Agora, uma coisa que, tipo assim, eu concordo em parte é o seguinte: eu acho que no longo prazo a gente não vai precisar de uma stablecoin lastreada em dólar descentralizada. Eu acho que as stablecoins lastreadas em dólar, eu acho que devem ficar para os entes centralizados mesmo. E aí, no futuro, quando o Bitcoin e o Ethereum já forem ativos muito maiores, muito mais estabelecidos, eu digo Bitcoin e Ethereum, gente, porque atualmente são os dois maiores e são os dois que estão mais próximos, apesar de distantes, de alcançar isso aí. Então, quando o Bitcoin e o Ethereum estiverem muito mais maduros, a serem ativos muito maiores, preços muito menos altos, eu acho que poderemos sim usar como uma principal moeda de troca. Porém, é algo que vai demorar ainda. É algo que vai demorar muito. Então, tipo, eu acho que não temos muito que estar esquentando com isso, não. Agora, eu acho que no futuro, stablecoins lastreadas em dólar, todas vão ser centralizadas. As stablecoins, entre aspas, que descentralizadas, elas serão de free float. Não serão baseadas em dólar, não. Isso aí é uma tese minha para longuíssimo prazo. Eu acho que vão surgir vários experimentos ainda, porém, eu acho que o mercado ainda vai chegar nessa conclusão. DeFi Guy ou Rafa, querem puxar mais alguma coisa sobre stablecoin? Ô, gente, a gente está falando aqui, mas se alguém quiser dar alguma contribuição, dar alguma opinião, todos são sempre bem-vindos aí. O space da gente é bem aberto. E aí, quem quiser contribuir também, só solicitar o microfone aqui que a gente libera. E aí eu tenho certeza que alguns de vocês aí teriam ótimas contribuições para fazer. Não, eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente já deu um overview sobre as inovações que estão ocorrendo em stablecoins, a questão da regulação, qual é o futuro delas, né?
Eu acho que a gente deu uma visão geral bem legal, né? O que você acha, Rafa? Sim, eu só ia falar também que tá para sair, né? Agora acho que de novo a própria regulamentação da stablecoin dos Estados Unidos. Eles estão querendo voltar isso em pound. Acho que vale a pena também a gente acompanhar esse desenvolvimento nos próximos meses e também ver como que vai ser a situação da Mica, o desenvolvimento dela. Acho que só vai ser para 2025 efetivo, né? Mas acho que até lá deve ter ainda acho, algumas mudanças. Enfim, então é bom a gente também estar acompanhando esse mercado global para ver o que os outros países estão fazendo em relação a isso e, obviamente, vai impactar o mercado como um todo, como hoje impactou aí a notícia da Arkham, né? Então, acho que até é legal para a gente comentar um pouquinho dessa breve sell-off que a gente teve aí por uma fake news. Mas, de novo, essa regulamentação tanto de stablecoins, tudo vai com certeza afetar o mercado nesse curto prazo, então a gente pode estar aguardando aí, eu acho que tem umas pioras em relação a essa questão de regulamentação, né? Ah, sim, sim, com certeza. Eu acho, na verdade, até que aquele o testemunho lá do Gary Gensler da semana passada foi até bom pro mercado. A Coinbase agora processou a SEC, mas eu acho que vem a tempestade antes do tempo de calmaria. Então o pessoal lá principalmente do Partido Democrata dos Estados Unidos, o Gary Gensler, a Warren, acho que eles vão vir para cima para tentar imprimir a agenda regulatória deles antes que, quem sabe, depois o Gary Gensler, eu não sei. Aí também com um pouco de teoria da conspiração. Sobre esse incidente da Arca, rapaz, eu acho que isso só acontece com cripto. Foi, tipo, muito bizarro. Eu não sei se o pessoal que tá ouvindo aí viu, a Arca Intelligence, que é uma plataforma de análise de dados on-chain, que ela é relativamente nova, porém já é muito respeitada. Eles vieram meio para concorrer com a Nancy. E aí eles soltaram um alerta dizendo que os bitcoins da época da Mt. Gox e de algum outro hack que o governo americano aprendeu, e aí que eles estavam negociando essas moedas. Aí daí a Jump Capital enviou, acho que foi 26 milhões de dólares para exchanges, a princípio para dampar. E aí o mercado ficou louco e acabou virando, tipo, o mercado que estava subindo de manhã começou a cair. Aí, o Ethereum, Bitcoin, as altas dampando. Foi uma loucura isso aí. E aí, Rafa, queria. Opa, não, e o pior é que essas notícias a gente tá mesmo. Eu tô esperando aí o governo vender de novo. Acho que a expectativa é que ele venda mais uns 4 mil bitcoins. Ele ainda tem mais 2 vendas depois, tem mais 3 vendas, né, pendentes, desde que ele fez Silk Road. Então, tipo, já é coisa que o mercado tá esperando. Mas essa do Mt. Gox também, acho que foi em fevereiro, né? Todo mundo tava falando que vai ter a venda agora em abril. No final postergaram, vai ser agora, acho que pro segundo semestre. Mas enfim, são duas coisas, acho que para ainda ficar no nosso radar. E da próxima vez que vier também um candle gigante aí de menos 10%, com certeza eu acho que vai ser um desses dois eventos aí, porque fora isso, não tem mais nada preocupante no mercado, pelo que eu tô vendo, né? Não sei que também vocês devem estar vendo aí, mas enfim, é só mesmo em cripto, eu acho que para trazer mais emoção pra gente. Ó, a Amandita perguntou aqui se a gente acha que tudo isso vai culminar uma queda no mercado nas próximas semanas. Eu, pessoalmente, eu acho que uma correção é natural, é meio que iminente. Não sei se agora é essa semana, a próxima, mas eu acho que tá para acontecer. O mercado tá subindo praticamente em a reta aí desde janeiro, subindo com um volume relativamente baixo também. Então, eu acho que isso é uma movimentação normal do mercado, que apesar de não parecer, a gente ainda está no bear market. E eu não acredito que vamos sair desse bear market aí esse ano ainda, que está talvez final de 2024, não sei. O mercado tá tendo movimentações muito parecidas com 2019, muito similar mesmo. Então eu acho que uma correção aí é algo, é algo natural e tipo, saudável até para o mercado aí, não sei se maio, junho. Vocês têm alguma opinião sobre isso aí, Rafa, de Guy? Eu acho que é isso, né? Esse ano ele está muito parecido com 2019, né?
principalmente que está sendo um ano de inovação e desenvolvimento, então a gente observa que a gente está tendo evolução em ZK, Optimistic, Rollups, agora Counter Abstraction. Então, enquanto o dinheiro, né, o capital institucional grande não entrar de novo, não vai ter essa rotatividade grande de volume de transação e a gente não vai atingir as máximas do mercado como ocorreu em 2021, né? Então, pode ser que ano que vem ou 2025, né, a junção de aspectos como a possível queda de juros, mais um ano de eleição lá, por uma pressão política, baixar os juros para que o mercado de ações dê um pump, e ainda o halving do Bitcoin, pode ser que a gente observe, né, esse acúmulo de fatores que a gente atinja né, as máximas de novo. Esse ano acredito que não, né? Acredito que vai ser esse lateralização num pump, depois uma queda grande de novo, né? Esse mercado meio lateralizado, só que com muito desenvolvimento, né? Várias inovações acontecendo. Eu já tô um pouco mais bullish aí, quem sabe, não renovar as máximas, né? Mas acho que ainda Bitcoin chega muito próximo, quem sabe dos 45, 50 mil, Ethereum também não renovando seus 10 mil, mas enfim, muito por conta da demanda institucional que a gente está tendo. E uma coisa que a gente também tem que prestar atenção é que esse pump que a gente viu das criptos, meio que no final do pregão de ontem para hoje ainda, foi de novo os resquícios aí da quebra dos bancos de março. Então, aí o mercado achava que isso aí já tinha meio que passado, no final não passou, a gente teve os resultados do First Republic, a ação deles caiu mais 50%, hoje teve também pausa aí de negociações das ações deles, então o mercado financeiro, né, os bancos regionais continuam numa situação bem preocupante, e isso aí, o mercado obviamente comprou Bitcoin e acho que vai ser essa mentalidade, então a narrativa do Bitcoin continua bem forte. Ethereum, a gente está uma demanda institucional muito grande vindo da Ásia. Eu ainda acredito bastante que todo esse dinheiro da Ásia vai continuar entrando até mais, principalmente depois de junho, quando for aprovada a regulamentação de Hong Kong, que vai liberar os investidores lá, a pessoa física também está investindo em cripto. Então, acho que tem bastante coisa aí para acontecer que pode ajudar ainda mais o mercado a ter mais bons rallies de alta. E em relação também ao macro, eu acho que a gente já sabe muito o que vai acontecer. Eventualmente o Fed vai pausar os juros, né? A gente tem aí semana que vem o possível aumento já de 0,25, tem a grande ditado no mercado, né? Sell in May and go away. Então, talvez maio, talvez seja de vez em quando, sempre um mês, né? Mas acho que vale a pena a gente acompanhar a elevação da taxa de juros que vai ter novamente do Fed eventualmente, e depois uma pausa. Mas com a inflação nos Estados Unidos, quem sabe ainda continuando em queda, como os fundos, os especialistas estão argumentando, pode ser que no final do segundo semestre já comece a ter um corte da taxa de juros, né? Então o mercado meio que já sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Vai ser um aumento de juros, uma pausa e quem sabe uma queda. Então finalmente vamos ter ou não esse pivô muito em breve e o mercado com certeza vai voltar a ter o seu rally. E ainda mais o dólar perdendo força globalmente, como a gente está vendo esses dias. Então acho que ainda a expectativa vai ser do dólar continuar perdendo força e os ativos de risco aí vão também continuar subindo. Eu concordo em parte com o Rafa. O André pediu o microfone aqui, ele está conectando. Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar. Oi, pessoal, tá me ouvindo aí? Consideração aqui. Estão me ouvindo aí? Sim, você está ouvindo, André. Ah, legal. Cara, exatamente isso que o Rafa falou, eu ia perguntar para vocês. Eu vejo isso muito acontecendo, mais pela desvalorização. Eu não estou ouvindo o André aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu estou ouvindo ele, sim, tá? Então é o meu que tá bugado aqui. Eu vou botar o microfone. Então, eu tô vendo mais isso pela desvalorização do dólar e os ativos de risco se mantendo bem forte em cima do que tudo que está acontecendo no mercado. Então eu vejo que essa subida aí foi muito por conta da desvalorização do dólar pelo que tem acontecido nos bancos mundiais aí. É isso aí. Eu ia perguntar justamente isso para vocês. Sim, até as notícias, acho que a Argentina, né, Rafa, de que eles estão utilizando
agora, para importar coisas da China, eles já estão usando o Yen, né? Saiu Então, hoje. E na sexta e na segunda, o mercado de é, dólar na Argentina travou, né? Eles pararam porque não tinha mais dólar lá no país. Então, é, estão agora migrando tudo para yuan. a gente está observando assim uma mudança de paradigma, né? Que a gente achou que assim, ainda o dólar ele é dominante no mercado internacional, né? É, mas eventualmente aí nos próximos anos a gente vai ter uma competição, né? Que a gente vê que a moeda ela é uma forma de política e ela pode ser uma arma, né? Como a gente observou que aconteceu com a Rússia e os outros países que sofreram sanções. Então, esses países vão tentar achar outros meios de transacionar e ter uma posição no mercado. E cripto provavelmente vai ser uma dessas soluções. Sim, concordo também. Eu concordo sei, com o que o Sagai falou, eu só não peguei eu não peguei a pergunta do André. Meu deu uma travada aqui, eu não consegui ouvir nem do meu perfil, nem do DJ Radio. Ah, Que às vezes dá uma bugada, né? Tipo, você não consegue escutar um cara específico. exato, o Twitter normalmente, como de praxe, né? Fazendo rug na gente, pra variar. É, então, pessoal, já tá já aí caminhando para próximo do fim aqui. Eu queria saber se mais alguém gostaria de dar uma contribuição, o Eric, o João, o Bruno, o Fatique, a Mandita, Lucas, se alguém quiser fazer alguma consideração, só pedir o microfone. Senão, eu acho que vamos encerrar aqui. Pedir aqui ao DeFi Guy para a gente soltar o nosso alfa no final dos episódios. E aí, para depois a gente puxar o encerramento. E aí, sei, podem começar. Eu acho que o meu alfa ainda é relacionado às soluções Layer 2, a AppChains da Cosmos, né, que são EVM, por exemplo, a Canto, e parachains, e um pouco a questão de descentralizar os sequenciadores, né? Que é uma discussão que cada vez está ficando maior dentro da comunidade de Ethereum, né? Que eles estão relativamente preocupados com isso. E tem esses projetos como a Astri, Espresso, que estão querendo solucionar esse problema. Então, acho que seria mais ou menos isso. Parachains, Layer 2, AppChains EVM na Cosmos e projetos de descentralizar os sequenciadores de rollups dentro da comunidade do Ethereum. Boa, eu vou falar de Solana. Eles lançaram agora também o celular deles, o Saga. Tá tendo bastante. As pessoas estão falando muito bem do celular. Óbvio, não tem muito o que fazer agora, né? Eles estão ainda desenvolvendo toda a parte de dApps, mas eu estava vendo bastante os reviews e as pessoas estão gostando bastante. É bem fácil a interação. A gente viu agora a Phantom também se tornando EVM, então a partir do dia 1º de maio poder se conectar aí ao Ethereum e também à rede da Polygon. Quem sabe aí que o Solana Mobile, enfim, pode se tornar também um grande sidechain e a gente poder também vendo dApps aí de outras layers aí sendo lançadas. Eles também lançaram a parte de compressação de NFTs, então as pessoas conseguem mintar aí milhões de NFTs agora a $200 a um custo muito baixo. Então, quem sabe a Solana pode trazer um próximo bull market para as NFTs e uma adoção até mais institucional dessas grandes empresas que têm bastante clientes ao redor do mundo, né? Milhões de clientes que conseguem estar emitindo agora suas NFTs. Então, ficarei um pouco mais de olho nisso, estou um pouco mais bullish nela. Legal. Eu tô olhando de canto para Solana. Tô interessado nela pro próximo ciclo. Eu gosto muito também dessa tese que o DeFi Guy falou aí de modularização e principalmente centralização de sequência, que é algo que está começando a vir à tona agora. Tem dois principais projetos hoje, que é a Astria e o Espresso,
que estão trabalhando nisso, eles são muito próximos do time da Celestia. Eu acho que é uma narrativa que vale ficar de olho, essa narrativa de descentralização de sequence e de camadas de data availability para a modularização de redes. Uma Celestia que está para lançar a sua mainnet no terceiro trimestre e a ILE, se eu não me engano, está para lançar no quarto trimestre desse ano. Porém, meu foi um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que observar em termos de movimentação de mercado e de ciclos de cripto. Eu acho que algo interessante é dar voltar nos últimos ciclos de 2017 e 2020, com 2021, nos catalisadores do mercado, que foram novos casos de uso que acabaram trazendo no mercado, criaram uma mania e trouxeram novos usuários e muito capital para o mercado. Eu acho que nesse caso aí, pontuando 2017, foram os ICOs os ICOs na Ethereum. Foi uma loucura que tipo, todo mundo descobriu uma nova maravilha, todo mundo correu, inclusive varejo institucional. E em 2020, com o DeFi Summer, a criação do Yield Farm, Mine, pela Compound, na verdade a popularização pela Compound. E isso foram coisas que, tipo, foram novos casos de uso para o mercado e que, tipo, foram groundbreaking, digamos assim. Foi muito inovador. Então, eu acho que a gente vai ter nosso momento de ir para um novo market. Eu acredito que será ainda um ciclo boom and bust parecido com 2021 e com 2017. Porém, acho que cada vez os ativos do mercado cripto vão crescendo, menos acentuados vão ser esses ciclos. Porém, eu ainda acredito no ciclo de boom and bust e que vai precisar de um catalisador, um caso de uso diferente. Então, eu ficaria de olho das novas aplicações e naquilo que está chamando a atenção, que vai chamar a atenção de uma forma um pouco diferente das aplicações convencionais, entre aspas. Então, gente, daqui vamos puxar o encerramento. De novo, perguntar se alguém quer dar uma contribuição, quer perguntar ou quer fazer um comentário. Se ninguém quiser, eu queria agradecer ao Rafa, que já tem umas 2 semanas já participando com a gente aqui, ajudando a puxar os space comigo e com o DeFi Guy. É uma cara que vocês vão ver por aqui bastante, daqui para frente. E queria agradecer a todos que estiveram aqui ouvindo com a gente e contribuindo. Gustavo, quer puxar alguma coisa aí, falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, agradecer a todo mundo aí pela presença. Obrigado, Rafa, né, que ele vai ficar participando também dos próximos Spaces. Ele contribui bastante para nós, né? E é isso, né? Agradecer a todo mundo e esperar, né? Na próxima quarta a gente vai ter mais conteúdo e sempre com esse modelo, né? A gente faz um overview do mercado, às vezes a gente chama umas pessoas para entrevista, ou às vezes é só a gente falando sobre o aspecto geral do mercado. Então, bem legal, né? Eu estou gostando bastante desse formato e obrigado aí todo mundo pela presença. Legal, muito obrigado, Gustavo, Thiago aí também. Obrigado, pessoal, por todos aí. Então, semana que vem, trazendo mais informações para vocês e melhor aí do mercado. Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.